Glória a Deus. Queridos, peguem as suas Bíblias. Provérbios 21, 23, na NVI. Louvado é o santo nome desse Deus tão maravilhoso. Provérbios 21, 23, na NVI, nós vamos ler juntos. Aleluia. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Vou repetir. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Amém. Tome seu assento. Diz aí para quem está pertinho de você, cuidado com o que você fala. Queridos, hoje é a continuação desse final de semana tão especial, né? Onde ontem nós estivemos aqui com os casais e foi uma bênção, um momento muito especial. E hoje a gente está aqui para continuar focando no casamento, mas também na família, no lar, na casa. A palavra dessa noite que eu vou repartir com vocês, ela é baseada, obviamente, que na palavra de Deus, mas ela é baseada numa experiência pessoal, que é aquilo que a gente tem vivido, eu, minha esposa, meus filhos. Não porque somos melhores do que ninguém. Eu sempre digo que as decisões que a gente toma, elas vão mudando o nosso resultado. Ou aquilo que decidimos, as decisões que tomamos, vão mudando ou impactando o nosso futuro, para melhor ou para pior. Então, à medida que a gente, na nossa experiência, nós somos casados, vai fazer 22 anos, e estamos num relacionamento há quase 25 anos. E o que nós decidimos foi construir uma família diante do Senhor. Basicamente, é dizer para vocês que no nosso lar, Cristo reina. O Senhor reina na nossa casa. Erramos em muitas coisas, falhamos em muitas outras, mas nós sempre tivemos o Senhor como o nosso refúgio. De modo que eu posso dizer, e espero que você possa falar o mesmo do seu lar. O meu lar é o melhor lugar do mundo para mim. Pastor, por quê? Porque é em casa que nós temos os maiores desafios da nossa vida. Porque na casa, gente, na nossa casa, no nosso lar, ali não existe máscara, ali não existe aparência, ali nós somos quem somos. E ainda que você tenha, às vezes, até dificuldade de se comunicar em público, mas dentro de casa não existe timidez. Ali você é realmente o que você é. O lar, o nosso lar, ele expõe todas as nossas virtudes, mas também todos os nossos pecados. Porque ali não existem, como disse, não existe um jogo de aparência. Aqui na igreja, na rua, no trabalho, você pode parecer até um santo, uma santa, né? No ambiente de culto você pode levantar a sua mão, você vem bem arrumado, mas no lar, na casa, não há nada que possa te santificar, que não seja apenas a verdade, a mais pura verdade. E o maior segredo, gente, do sucesso de uma família está numa palavra muito simples, mas muito preciosa e muito abrangente. O segredo que eu vejo dentro de uma casa, como disse, com experiências pessoais, é a comunicação. Porque aquilo que falamos determina o que o ambiente será. Por exemplo, aqui na igreja, por que você acha que isso aqui é uma igreja? Por causa da construção? Não, querido. É que aqui dentro desta casa, aquilo que fala, ou aquilo que é falado, aquilo que é comunicado, através das canções, das pregações, essa comunicação faz com que esse lugar seja uma casa de oração, de reunião dos irmãos. Mas
Já aconteceu em outros casos de antes de ser uma igreja, não é o caso aqui, que foi construído para esse fim, mas antes de ser uma igreja era um bar, ou era uma danceteria, sei lá, uma boate. E depois, passada por uma reforma, transformou-se numa igreja. Qual a diferença dos dois se o prédio é o mesmo? A diferença é a comunicação. Aquilo que é falado, aquilo que é compartilhado, aquilo que é feito. Lembrando que a comunicação não é só falar, o silêncio também comunica. Talvez o silêncio seja, em muitos casos, a pior forma de comunicação. Se aquilo que eu comunico muda o ambiente que eu estou, significa dizer que, se eu comunico de forma correta dentro da minha casa, eu mudo meu lar. Eu mudo a minha casa. A comunicação, ela tem o poder de transformar os lares. Obviamente, com uma comunicação à luz da Bíblia, que é o que nós vamos conversar hoje aqui. Então, nós precisamos aprender a comunicação. Pastor, a comunicação, ela pode ser aprendida? Claro que sim. O nosso lar tem que ser um lugar onde a comunicação, ela pode pousar e prosperar. E se assim for, com certeza, os lares serão transformados. E a Bíblia toda aponta para isso. Talvez o que mais tenha escrito a esse respeito de forma concentrada, ainda que Jesus também falou muito disso, mas no Velho Testamento quem mais falou desse assunto foi Salomão. Observe Provérbios 18 e 20, diz assim: do fruto da boca cada um se fartará. Agora escute: dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. Eu gosto dessa palavra, renovo dos lábios, porque o que é o Evangelho? O Evangelho é o renovo do entendimento. E se eu posso ser transformado e renovado em Deus, se o meu entendimento é renovado, a boca fala daquilo que o cérebro pensa. Então, se eu tenho o pensamento renovado, então os meus lábios serão renovados. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Queridos, a comunicação é tão importante que na continuação desse texto, Salomão vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua. E no terceiro versículo, observe o que ele está falando de comunicação, comunicação, comunicação. E agora ele vai afunilar e vai mostrar para nós do que ele está falando, que tipo de comunicação ele está falando. Então ele diz: aquele que encontra uma esposa, acho bem, e encontrou a benevolência do Senhor. Espera aí, então quando ele estava falando de comunicação, de que você pode matar ou morrer, matar ou morrer pelo poder da língua, quando ele está falando de renovo dos lábios, e aí ele aponta para um homem que encontrou uma mulher e se casou com ela, então ele está falando da comunicação na casa. Querido, você ser xingado na rua pode acontecer. Alguém te confunde, ou às vezes, você está ouvindo aquele louvor de fogo dentro do carro, fecha os olhos por um instante, fecha a frente de alguém, e aí o cara, que foi fechado por você, ele fala um monte de palavras para você. O xingamento na rua é uma coisa, agora ser xingado dentro de casa é totalmente diferente. As palavras, elas têm um poder diferente dependendo de quem fala. E quanto mais amamos quem fala, maior é o poder de vida e de destruição. Maior é o poder de viver ou de morrer. Vocês estão entendendo? Amém? Até aqui? O salmista faz uma pergunta e eu tenho certeza que todos vocês vão responder que sim. Vamos lá. Ele diz assim, Salmo 34, 12. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Todos nós aqui vamos responder que sim. Qual de nós que não quer amar a vida e desejar viver dias felizes? Só que ele mesmo responde a essa pergunta. Ele diz: se você quiser viver isso, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, observe como uma coisa vai conectando a outra. Queridos, a gente fala: não entristeçais o Espírito, não entristeçais o Espírito de Deus. Mas esse versículo, ele é o resultado de um versículo anterior que Paulo vai escrever em Efésios 4, 29. Sobre o que Paulo está falando? Ele diz assim:
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas só saia da boca de vocês a palavra que for útil para edificar os outros, não para destruir. Ele continua e diz, e que essa palavra venha conforme a necessidade, para que a sua palavra conceda graça para quem te ouve. Aí ele fala, e não entristeçais o Espírito Santo. Então ele está dizendo que a nossa comunicação dentro de casa pode alegrar ou entristecer o Espírito Santo. Vocês começam a perceber comigo a importância e o significado que tem na comunicação para o Senhor? Queridos, palavras devem edificar. E hoje eu quero aqui, de forma mais rápida que eu puder, e também de forma bem didática, falar para vocês coisas que mudaram o nosso lar, e que também podem mudar o lar de vocês. São expressões que edificam casas sólidas e famílias felizes. Obviamente, gente, que eu não estou aqui num mundo paralelo de ilusão. Toda palavra dita tem que ser seguida por uma atitude que condiz com aquilo que foi falado. Vocês entenderam ou não? Toda palavra dita, a palavra tem o seu poder, mas ela é selada quando aquilo que foi dito caminha junto com aquilo que se faz. Então a primeira frase, a primeira expressão que todo lar deve ouvir, que toda família deveria usufruir, é uma frase tão simples que diz, eu te amo. Queridos, uma vez alguém me questionou e disse, pastor, não existe eu te amo na Bíblia. Existe amado, amada, amor, mas a frase eu te amo não existe na Bíblia. Eu disse para ele, você está equivocado. Salmo 18, versículo 1, o salmista escreveu assim, eu te amo, ó Senhor, força minha. Era uma expressão do salmista, sendo direto à pessoa de Deus, dizendo, eu te amo, ó Senhor, força minha. Observe que esse versículo traz 3 palavras, que juntas criam um poder transformador. Quais são? Amor, Senhor e força. É no Senhor que temos força de dizer eu te amo. Queridos, o eu te amo, se não for primeiro a Deus, jamais será para os terceiros. Outra coisa, tem gente que tem facilidade de levantar a mão e dizer eu te amo, Senhor. Mas a própria Bíblia, ela nos questiona e nos pergunta, como pode alguém dizer que ama a Deus que não vê, se não consegue amar o seu irmão que vê? Agora, quando a gente traz isso para dentro de um ambiente do lar, aí fica muito mais sério. E a partir do amor que eu tenho pelo Senhor, então eu consigo amar os demais. Ah, pastor, esse negócio de eu te amo é um negócio mais de mulher, né? Porque tem gente que pensa assim, gente, por incrível que pareça. Não, eu sou mais durão, eu sou mais seco. E aí, queridos, eu quero lhe dizer, é coisa de mulher sim. O Cantares de Salomão 6,3, a mulher diz assim, eu sou do meu amado. O que é o amado? Aquela pessoa o homem que ela amava. E ela diz, o meu amado é meu. É coisa de mulher sim, mas pasmem, os durões aí, é coisa de homem também. Porque o mesmo livro de Cantares, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, eis que és formosa, ó meu amor. Queridos, a Bíblia tem que ser a nossa fonte de inspiração, e nós podemos sim dizer, eu te amo. Quando esta frase é dita com brilho nos olhos, ela tem o poder de transformar qualquer ambiente. Não, como disse, uma palavra dita de forma formal, mas seguida com atitudes. A minha esposa e meus filhos não têm a menor condição de calcular quantas vezes ouviram isso. Meus filhos, desde quando o teste de gravidez deu positivo, eu já estendi a mão, e a primeira frase que saiu da minha boca nos 2 casos, eu te amo.
Por quê? Porque é uma palavra poderosa à luz da Bíblia. Dizer eu te amo significa dizer que a pessoa tem muito valor para você. E eu sei que aqui debaixo desse teto, quem está me ouvindo pela internet vai me ouvir depois, existem muitas pessoas que cresceram sem nunca terem ouvido isso. É importante dizer que as gerações anteriores, elas tinham dificuldade em verbalizar isso. Então elas amavam sim, de que forma? Cuidando o pai e a mãe, tratando de colocar comida em cima da mesa, tratando de não deixar que os filhos passassem fome. Isso é uma expressão de amor também. Mas, queridos, a gente pode, na nossa geração, não deixar de fazer o que eles fizeram, mas podemos acrescentar o que de repente eles não fizeram. Porque toda família que é constituída, ela pode fazer diferente. Ela pode recomeçar, ela pode escrever uma nova história. Podemos sim não deixar faltar nada na mesa dos nossos filhos, como aconteceram com as gerações passadas, mas os nossos filhos também podem ouvir um sonoro eu te amo. A gente pode verbalizar essas coisas. Nós podemos fazer diferente. E quando a gente não fala, a gente enfraquece no outro a convicção de que ele é amado. Quando a gente segura para a gente enfraquece na outra a convicção de que nós somos amados. E sem dúvida, um dos motivos pelo qual o amor tem perdido o seu poder é porque não é mais verbalizado. Temos a maior facilidade de dizer eu te amo no começo dos nossos relacionamentos. Temos facilidades de falar isso. Dá até um friozinho na barriga, né? Primeira vez que ele me disse eu te amo. Ai, hoje eu vim para casa e ela me disse eu te amo pela primeira vez. E tem gente que já vai usar isso como uma arma, né? Ah, ele disse eu te amo e agora ele está na minha mão. Queridos, a gente tem facilidade às vezes, mas ao longo do tempo a gente deixa de falar Jesus Cristo. Amados, ouçam isso. Deus te criou com a capacidade de comunicar. E uma das coisas que Jesus disse para a igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, 4 e 5, ele diz: contra você tenho isto, que vocês abandonaram o primeiro amor. Aí ele diz: lembre-se de onde caíste, arrepende-se, agora escute, e pratique as obras que praticavas no princípio. Quando o amor é abandonado, até as obras de amor são esquecidas. Mas não se esqueça do que eu vou te dizer, porque essa conversa é muito séria. Eu te amo, essa frase não é uma moeda de troca. Quando você recebe um presente, você diz: ah, muito obrigado, eu te amo. Queridos, não é uma moeda de troca dizer eu te amo. Queridos, o eu te amo, ele é dito como uma consequência daquilo que já recebi. Que história é essa, pastor? A Bíblia diz que nós somos como espelho que reflete a glória de Deus. E se nós refletimos a glória de Deus, nós também podemos refletir o amor de Deus. E existe um Deus que nos amou primeiro, que na sua palavra, de capa a capa, existe um Deus dizendo eu amo você. E se você já recebeu o amor de Deus, então você pode refletir esse amor. Quem está entendendo? Amém? Então não é porque eu derramo amor, porque eu recebi amor do outro. Antes de mais nada, eu já tenho que derramar amor, porque eu recebi amor de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Quando Paulo vai escrever Colossenses 3,14, ele diz assim: sobre tudo, ou seja, acima de todas as coisas, revesti-vos do amor, que é o vínculo da paz. Gente, isso é bíblico. Que expressão poderosa. Eu te amo. Mas para algumas pessoas, elas não se cabem nisso, em falar disso, a respeito disso, porque talvez, como disse, nunca receberam de pessoas, dos seus pais, ou sei lá, dos seus relacionamentos. Mas como disse,
Deus já derramou amor sobre você. Querido, quando a gente faz a oferta aqui na igreja, você sai daí, vem aqui, lança a tua oferta aqui, na caixinha. Por que você lança? Porque você já recebeu primeiro, senão você não tinha para lançar. O que eu quero dizer é que você só lança amor se você recebeu primeiro. E o que eu preciso dizer é que a sua conta está explodindo, está gorda, porque foi creditado o maior amor que essa terra já viu, quando Jesus morreu naquela cruz por você. Por isso você pode sim distribuir amor. Quando Paulo vai escrever Romanos 13:8, ele diz assim: a ninguém devais nada, a não ser o amor. O que Paulo está dizendo? Paulo dizendo, você tem uma dívida impagável. Impagável, você já é devedor. Ele diz, a ninguém devais nada, a não ser o amor. Então, amar já é uma dívida. Já é uma dívida. Amém? Então vamos dizer no 3, eu te amo. 1, 2, 3. Mais alto? Muito bem. Dá uma olhada ao seu redor. Alguém morreu aí? Vamos chamar os diáconos para recolher os corpos. Ah, ninguém morre se dizer eu te amo. Que bênção! Ninguém morre, porque tem gente que parece que vai morrer se falar. Então você já disse eu te amo, então agora diga para quem está perto de você, eu te amo. Aleluia! Que romântico! Que lindo, que maravilhoso, né? Alguém já está olhando para mim e diz, ei, pastor, se fosse assim lá em casa. Segunda expressão. A primeira é, eu te amo. A segunda, vocês estão preparados? Não. Me perdoe. Me perdoe. Querido, sabe por que pedir perdão é tão importante? Porque nós erramos. A gente vive errando. É impossível conviver com o outro sem ferir. Porque nós somos, a nossa natureza caída é uma natureza egoísta, carnal, pecadora. E nas indiferenças e decisões, nós matamos o outro. Nós ferimos o outro. Em uma família, em uma casa onde não existe o me perdoe, é uma família com dívidas acumuladas. Isso em algum momento vai estourar. Os relacionamentos são sufocados. E queridos, isso não tem nada a ver com idade, com maturidade, porque os meus filhos já ouviram de mim, me perdoe. O falar me perdoe não diminui quem eu sou, gente, mas muito pelo contrário, aponta para a maturidade de alguém que consegue reconhecer que erra, e quem não reconhece que erra não vai a lugar nenhum. Eu vou mais longe agora. Presentes não podem substituir o me perdoe. Porque tem gente que pisa na bola, e aí passa uns dias, ele percebe que pisou na bola, ou ela, e aí ele vai lá não sei aonde, compra um doce, um presentinho e traz. E aí a pessoa que está dentro de casa diz, ó, isso é um pedido de perdão. Não, isso está errado. Isso está errado. Porque se você pecou, e você veio à frente aqui pedir perdão a Deus, ou você vai pedir perdão a Deus aí no seu banco, você não diz assim, Jesus, eu trouxe um tênis aqui para ti. Você não vai, o teu relacionamento com Deus, você não entra no teu relacionamento com Deus e diz assim, Senhor, eu comprei uma camisa de botão para ti, ou um sapato. Não, você chega diante de Deus e diz, eu errei, me perdoe. Então isso precisa ser vivido dentro das casas da família. Não é presentes que a família precisa como um sinal de perdão, é a sua voz em alto e bom som, dizendo, me perdoe. É aqui que a página é virada, é aqui que a ação do inimigo é anulada, é aqui que as coisas acontecem.
Quem pede perdão não perde a autoridade, porque a autoridade de uma pessoa não está em ela ficar calada, a autoridade de uma pessoa está em ela ser sincera. Quanto mais sincera ela for, mais autoridade ela terá. Queridos, óbvio que a expectativa da gente é não errar. Mas se a gente erra com Deus, a gente pede perdão. Vocês lembram de 1 João 2,1? Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado ao lado do Pai, né, justo, Cristo, o justo. Então, qual que é a dinâmica? A dinâmica é não errem, mas se errarem, peçam perdão, se arrependam dos seus erros, e Jesus é justo para perdoar os vossos pecados. Essa é a dinâmica. E por que a gente não retrata essa dinâmica dentro de casa? O certo é não errar, mas se errar, me perdoe. Onde a família é novamente conectada. Óbvio que existe uma diferença entre me perdoe e me desculpe. O me desculpe é mais ou menos assim, ainda que eu tenha errado, me desculpa porque de fato não foi a minha intenção. Você está aqui, eu estou aqui olhando para lá, eu levanto a mão e bato em alguém sem querer, me desculpe, eu nem te vi chegar, mas me desculpe. Agora, perdão não, gente. O me perdoe é eu tive culpa, eu errei mesmo, eu assumo a minha culpa, eu me arrependo, eu não deveria ter feito, me perdoe. E esta frase, ela é poderosa. Queridos, Jesus falou que se alguém vier ofertar aqui e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ele, o seu irmão tem alguma coisa, Jesus disse, deixa a oferta de lado, vá lá, te conserta com o teu irmão, volta, e aí então você oferta. Jesus está deixando claro, eu não aceito nada de você, sem que haja uma conexão, sem que haja reconciliação, sem que haja perdão da sua parte. Por isso Paulo escrevendo diz, no que estiver em vós, tende paz com todos. Então liberar o perdão, pedir perdão, isso são coisas importantes. Então, se a dinâmica é essa no ofertar com um irmão, imagina dentro de uma casa. Imagina como isso é importante. Me perdoe, faz parte de toda a família saudável. Vamos juntos no 3, me perdoe, 1, 2, 3. Mais uma vez. Aproveita e fala para quem está perto de você, me perdoe. Terceira coisa. Olha só como é simplesinho. Obrigado. Dizemos, aqui que entra a grande questão. Os bonitões, né? E as bonitonas dizem obrigado para tudo e para todos na rua. Toma uma buzinada, obrigado, viu? Passa debaixo de um fio de luz, passarinho manda lá de cima, olha, valeu, obrigado, é o ciclo da vida. Agradece todo mundo, agradece o estranho, o obrigado está na boca o tempo todo, obrigado no trabalho, obrigado, 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 obrigado fora de casa, obrigado, obrigado, obrigado em tudo. Vai comprar um pão na padaria, obrigado, obrigado. E a nossa mãe está ali, quando a gente era criança, diga obrigado, meu filho, diga obrigado, meu filho. Aí a gente aprendeu a fazer isso e faz isso muito bem, na rua. Mas em casa, filho, você ouvir um obrigado, como é difícil. A gente tem que dizer obrigado, porque isso faz bem para a alma. Quantas vezes você disse, sabe qual que é o problema aqui? É que tudo a gente olha e diz assim, é obrigação. E se é obrigação, não preciso agradecer. Querido, aquele que tem um coração grato a Deus, ele agradece mesmo quando é obrigação do outro. Não importa se é obrigação do outro, obrigado. Você já agradeceu, você já teve a capacidade de chegar num filho seu que tirou uma boa nota e dizer, filho, que bom, que bênção, obrigado, porque você, alcançando esta média, você não só honra o seu nome, como você honra o nome da sua família, como você honra o investimento que está sendo feito em você, obrigado. Você já agradeceu ou já disse obrigado quando alguém faz um prato lá que você gosta, dentro da sua casa,
Qual que é o prato que você gosta que a sua mulher faça? O prato que você mais gosta que a sua mulher faça? Aí alguém pode olhar e dizer assim, ei, pastor, minha mulher não cozinha. Tá bom, qual que é o prato que ela pede no iFood? Que você mais gosta? Vamos dizer juntos, os homens aqui comigo, vamos dizer junto qual que é o prato preferido? No 3 você grita o seu aí, me convença de que é bom, quem sabe eu vou lá na tua casa. Vamos no 3, 1, 2, 3. Vocês estão envergonhados. Homens comigo, diga, aproveita que a mulher está perto, aí ela ouve. Homens comigo, diga qual é o seu prato preferido. 1, 2, 3. Panqueca. Opa, desculpa, era para eu ter tirado o microfone. E você pode acrescentar, obrigado, meu filho. Obrigado, meu amor. Obrigada, meu amor. Que palavrinha simples, mas poderosa. Valorizem os seus relacionamentos com um sonoro muito obrigado. Pastor, isso está na Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo sejam agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Está na Bíblia. Agradeça mais, reconheça e muito cuidado, porque você talvez esteja aí dizendo, isso não é para mim, eu não gosto disso, isso parece muito meloso. Tá bom, querido. Você não agradece, mas na hora de criticar você é o primeiro. E depois vem para a igreja desesperado, porque a família está arrebentada, porque os objetivos não estão sendo alcançados. Agradeça. Eu sou abençoado por muita gente, mas quem mais me abençoa é a minha família, é a minha casa. Mesmo numa família disfuncional, sempre haverá motivo para dizer muito obrigado. Vamos juntos, obrigado? 1, 2, 3. Aponta assim o dedinho de profeta, aponta para alguém e diz muito obrigado. Vamos para o próximo. E vai amarrando o cinto de segurança aí para não cair da cadeira. O próximo é, eu estou pregando sobre expressões que tornam um lar saudável. O próximo é, se Deus quiser. Querido, se Deus quiser, não é um chavão. Se Deus quiser, não é um mantra gospel. Se Deus quiser, é a rendição pública da nossa vontade à vontade do Senhor. Você pode fazer planos, mas eles só se realizarão se Deus quiser. Coloque isso sempre nas suas frases, e que isso reflita o seu coração de rendição ao Senhor. Escute o que Tiago escreveu no 4,13. Ouçam agora vocês que dizem, olha os planos, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Aí ele continua, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, porque o que é a vida de vocês? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Aí ele vai dar o conselho, ao invés disso deveriam dizer, 2 pontos, se Deus quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. É o entendimento disso. Se Deus quiser, é a bandeira de quem não quer governar, de quem quer dar todo o governo para Deus. O se Deus quiser é o eco do Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Queridos, as famílias que colocam suas vidas e planos nas mãos de Deus, são famílias que vivem em segurança. São famílias que oram o Pai Nosso pensando naquilo que estão falando. Mateus capítulo 6, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Querido, o Salomão fala disso, Provérbios 16, olha o que ele vai dizer,
ao ser humano pertencem os planos. Não está errado planejar. Não pense que você deve parar agora, sentar e ficar esperando que Deus faça tudo. Não, não, não. Ele diz, aos seres humanos pertence o plano do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do ser humano lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha como ele termina agora. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Se Deus quiser. Filhos que veem pais falando se Deus quiser. Se Deus quiser. Está na mão de Deus. E se Deus quiser. São filhos seguros. É uma família segura. Se Deus quiser. Vamos juntos dizer? 1, 2, 3. Aproveite e levante a mão e diga: Senhor, eu entrego todos os meus planos para Ti. Queridos, eu estou quase partindo para o final. Vai segurando aí. A próxima expressão que muda uma casa é: vamos orar. Vamos dizer juntos já de cara? Vamos orar. Queridos, essa expressão ela é tão poderosa. Ela pode ser um convite ou um apelo. Nós devemos orar. Mesmo quando tudo estiver bem, não deixe de orar. O maior presente que um filho pode receber não é um celular, um videogame, um tênis. O maior presente que um filho pode receber é a mão de um pai e de uma mãe sendo estendida em oração, pedindo proteção, graça e misericórdia. Ontem aqui no sábado dos casais, nós tivemos um momento em que as mulheres oraram pelos seus maridos e os maridos oraram pelas suas esposas, porque a oração tem um poder maravilhoso. Mesmo que você esteja vivendo a maior guerra dentro do seu lar, quando alguém levanta a voz em oração, uma janela se abre no céu. Queridos, quando a gente foi em maio diagnosticado com Covid, eu, minha esposa, meus 2 filhos, numa única vez. A Lu tinha feito uma consulta, ido a um dentista, e essa dentista tinha pego Covid, enfim, não sabia. A Lu acabou pegando Covid, e aí nós entramos no final de semana, e quando foi segunda ou terça-feira, a Lu começou com alguns sintomas no domingo, não veio à igreja, mas quando foi segunda ou terça-feira, nós recebemos o veredito. Todos nós estávamos com Covid. O Brian e a Melissa são asmáticos, e a gente tinha essa preocupação. E quando veio a notícia, não que um pegou, mas que todos nós estávamos infectados, e os sintomas já eram visíveis, veio apenas a confirmação do resultado. A gente se reuniu na sala de casa e a gente disse: vamos orar. Vamos orar. Isso foi na terça-feira. No domingo anterior, eu tinha pregado uma palavra de Isaías 57, 17, que dizia assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu li de novo esse texto e eu disse: vamos orar. Vamos colocar os pés no chão. Não sabemos para onde vai isso e como que isso vai evoluir, mas o Senhor já está lá no futuro. Vamos orar. E oramos, e levantamos a nossa voz em oração dentro de casa. E assim nós começamos a enfrentar esse problema. E os dias começaram a passar, e os sintomas vieram a cavalo. Realmente, a gente todos os dias em oração, pedindo para que isso não descompensasse. A oxigenação no limite, os sintomas, todos eles os piores possíveis. E teve um momento que a gente estava enfrentando aquilo, e teve um momento que eu fui dormir,
E, gente, a fraqueza era tão grande que se eu tomasse um banho, eu quase não conseguia chegar na cama. Eu perdi 7 quilos em 7 dias. Foi terrível. E aí eu estava dormindo uma noite daquelas, com preocupações pela família, porque quando você se preocupa só com você é uma coisa, mas quando está todo mundo junto no mesmo barco, aí eu tive um sonho. E no sonho eu chegava num lugar e tinha um carrinho de ferramenta, que é esses carrinhos de mecânica, que são vermelhos, tem 4 rodinhas e várias gavetas. Vocês conhecem, ou pelo menos têm ideia do que seja isso? É como se fosse um armário de lata vermelho, e tem várias gavetas, e as ferramentas ficam ali, e esse carrinho é transportado para lá e para cá dentro de uma oficina mecânica. E eu cheguei nesse lugar, e uma pessoa estava próxima a isso, e essa pessoa começou a tirar as ferramentas, e começou a jogar tudo no chão. Todas as gavetas foram tiradas, e eu ficava olhando para aquilo, não entendia por que ele estava fazendo aquilo, mas ele tirou todas e jogou no chão. E eu acordei. E quando eu acordei, esse sonho estava vivo na minha mente, vivo. E eu falei, Senhor, esse negócio está muito vivo na minha mente. Tu tem alguma coisa com isso? Era 2:30 da manhã, e eu levantei e eu fui usar o banheiro e tomar uma água. E quando eu fui tomar uma água, eu passei na sala, era 2:30 da manhã, e a Mel estava de joelho, orando. 2:30 da manhã. Quando eu vi ela orando, eu lembrei que a gente já tinha orado muitas vezes, mas daí eu lembrei do que eu tinha pregado. E eu lembrei que eu invoquei aquela palavra no momento em que eu disse, vamos orar. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Então o sonho explodiu diante de mim. Todas as ferramentas preparadas estavam sendo desfeitas para a glória de Deus. A partir daquela manhã, nós começamos a subir. 5 dias depois, eu estava nesse púlpito de novo, pregando, e a minha família estava aqui para a glória de Deus. Por quê? Porque vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Jesus disse, tu quando orares, entra na igreja. Não, entra no carro. Não, ele disse, tu quando orares, entra no teu quarto. O poder da oração dentro de uma casa. A oração dentro de uma casa. Vamos dizer juntos, vamos orar? Nos 3, 1, 2, 3. Aproveita e diz para quem está perto de você, te vejo na quarta. Quarta de guerra. Queridos, estou quase terminando, mas vamos mais uma aqui e eu vou ver se eu paro. A próxima expressão é a Bíblia diz. Que, pastor? Isso muda uma casa, um lar? Claro, porque é aqui nessa expressão, a Bíblia diz, que toda a minha opinião equivocada cai por terra, da minha esposa também. Porque o que vale não é o que eu estou pensando, é o que ela está pensando, mas o que a Bíblia diz. E a Bíblia é a nossa bandeira, ela é o norte, ela tem resposta para tudo. Casas estão sendo levadas de um canto para outro, porque não estão firmadas no que a Bíblia diz. Na Igreja da Restauração não praticamos outra coisa que não seja aquilo que a Bíblia diz. Não nos guiamos, gente, por coisas passageiras, porque nos guiamos por aquilo que já é eterno. Isaías 40, versículo 8 diz, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jesus é quem diz em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Posso lhe garantir 2 coisas aqui nessa noite? Garantir de verdade. A primeira, a sua casa enfrentará tempestades, problemas, dificuldades, lutas,
provas e batalhas. Mas se a sua casa estiver fundamentada no que a Bíblia diz, ela não cairá. E isso quem disse foi Jesus, Mateus 7,24. Toda pessoa prudente escuta as minhas palavras e as pratica. Aonde? Dentro de casa, em primeiro lugar. A esse que faz isso, eu lhe assemelho a pessoa prudente que edificou a casa sobre uma rocha. Aí olha o que Jesus vai dizer: desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundamentada na rocha. Se na sua casa o guia for a palavra de Deus, você terá lutas e provas, mas não cairá. Vamos ver juntos, a Bíblia diz? A Bíblia diz. Queridos, eu vou falar de um último ponto. Esse vai ser o 7º. 7 é o número da perfeição, o número de Deus. E talvez eu falando do último não faça muito sentido para você a princípio. Mas escute, a frase, a expressão é: nós fazemos parte. Não entendi, pastor. Nós fazemos parte? Me explica isso, lhe explico. A gente precisa tomar muito cuidado para resistir nas nossas famílias à síndrome da bolha. O que é isso, pastor? É a falsa sensação de que nós nos bastamos. Eu, a minha mulher, meus filhos, a gente se basta. A gente não precisa de mais nada nem ninguém. Nos bastamos. Isso é um equívoco. Isso não está na palavra. Toda família tem que pertencer a uma família maior, chamada Igreja de Cristo na Terra. Querido, você precisa entender, uma verdadeira família, ela tem proteção quando tem vínculo com uma família que é chamada de igreja. Então não caia no erro não, de você achar que dá conta sozinho. Não, pastor, nós estamos vivendo um tempo, gente, eu disse aqui pela manhã, eu vou falar para vocês, a gente está vivendo um tempo em que aquilo que foi criado para nos proteger pode nos matar. Porque quando a pandemia chegou, as pessoas disseram, fique em casa, para sua proteção. Só que eu quero lhe dizer que agora, nesse momento, ficar em casa pode te matar. Está na hora de sair e voltar a congregar, de voltar a amar a igreja, estar nos cultos, a fazer parte, a se envolver em alguma coisa. Não caia no erro que você dá conta sozinho. Não pense, querido, querida, que você dá conta sozinho, que você não precisa de igreja. Outro dia uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, eu estou de boa, lá na minha casa eu faço as minhas orações. Querido, a pessoa que fica em casa só fazendo oração, tem algum erro nisso? Não, acabei de citar aqui o vamos orar. Mas é necessário entender que tudo tem um equilíbrio. Ore mesmo em casa, mas orar em casa é a asa de um passarinho, falta outra. A outra é o confronto da palavra, a outra é o convívio da igreja, a outra é o corpo de Cristo, a outra é os membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então tem muita gente se defendendo nisso. Não, eu estou em casa, eu faço as minhas orações. Você não está errado, mas isso não significa que você não tem um lugar que você pertence. E isso está na Bíblia. Aí se você achar ruim comigo, eu leio aqui para você. As frustrações, elas nos levam para dentro de um buraco. E são nos momentos da nossa vida, bons ou ruins, que a gente deve dizer, nós fazemos parte. Você faz parte da empresa lá que você trabalha, ou do negócio que você tem. Você faz parte disso. E aí entra aqui aquilo que nós temos como direitos e deveres. Você tem o teu direito de fazer parte do corpo de Cristo, mas isso gera deveres, porque todos nós somos uma família. Gálatas 6:10, Paulo escreveu assim, porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Quando ele está falando façamos o bem a todos, ele está falando da igreja.
ele está falando das pessoas que a gente pode alcançar, e ele termina e diz assim, especialmente aos da família da fé. Família da fé aqui é a igreja. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, ele diz assim, consideremos-nos uns aos outros para nos incentivar. Ele está falando de igreja, ao amor e às boas obras. Aí ele escreve aqui, está escrito aqui, não deixemos de congregar como igreja, segundo alguns estão tendo costume, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que se aproxima o grande dia do Senhor. Querido, você faz parte, e a igreja não é um clube, oferta não é mensalidade não, gente. A igreja é o corpo de Cristo. Então coloque isso como algo importante na sua casa, na sua família. E quando as coisas acontecerem, como disse, nos momentos de guerra ou de alegria, você pode levantar a sua mão e dizer, eu faço parte de uma família maior. É Paulo que nos explica isso, 1 Coríntios 12, 25, que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros, cada um membro, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros membros são honrados com ele. Aí ele diz, vocês são o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Queridos, não leve a carga sozinho, você faz parte de um corpo. Deixa eu lhe falar, a sua casa é uma bolha, porque às vezes o seu semblante aqui pode ser maravilhoso, e a gente vive num momento da nossa vida, em que a gente não quer abrir mais nada, a gente não busca ajuda, porque a gente se basta. A gente não quer mostrar a nossa fraqueza para o outro. Óbvio que eu não estou falando aqui para você abrir a sua vida para quem quer que seja, mas a Bíblia diz assim, comunicai com os santos nas vossas necessidades. Existe ainda, gente, pessoa que pode lhe ajudar, irmãos da família da fé, que são irmãos fiéis, irmãs fiéis, que podem lhe dar um abraço, orar com você, e você pode compartilhar. Queridos, a gente precisa entender isso, porque senão a gente começa a viver um show de aparências. Se na sua casa ninguém pode falar nada, onde cônjuges são oprimidos, filhos são destruídos, e aí você muitas vezes paga de família perfeita, nas redes sociais, quando na verdade você sabe que muitas coisas não estão boas, mas deixa eu lhe dar uma boa notícia, você faz parte de algo maior, algo que se importa, algo que é importante. Quem entendeu, diga amém. Deixa eu falar uma coisa bem séria aqui, não é porque você é casado que a tua mulher é feliz. Não é porque você é casado que teu marido é feliz. Não é porque você tem filho que teus filhos são felizes. A gente vive uma grande crise e o diabo ataca principalmente a família. Então, pastor, o que eu faço? Você precisa de ajuda. Nós fomos feitos para caminhar juntos, para orar um pelos outros, para adorar ao Senhor juntos. Você não foi feito para estar dentro de uma bolha. Querido, você não foi feito para ser um telespectador de igreja. Você foi feito para se envolver, você foi feito para participar. Amém? Por quê? Porque você faz parte. Quantas pessoas hoje, com as suas vidas destruídas, vieram de lares evangélicos, mas eram lares que fizeram a sua bolha. Ali dentro, para o lado de fora, era um jogo de aparências, mas lá dentro eram lares de palavras destruídas, de vidas angustiadas, de vidas problemáticas, e que empurraram esses filhos, que agora reproduzem aquilo que viveram. Mas nós, como igreja, estamos aqui, com a bandeira levantada, guerreando, 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 e guerreando, guerreando pelas famílias, orando pelas casas, orando pelos casamentos, orando, 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 orando. Mas é necessária uma atitude de pertencimento. E essa atitude de pertencimento não é minha, porque eu tenho plena consciência que eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu sei que tenho direitos, porque Ele me amou, Ele me salvou. Eu tenho direito à salvação, à justificação, à santificação, à regeneração. Eu tenho direito a uma vida plena, a uma vida abundante. Esses são os meus direitos. Mas quais são os meus deveres?
para com o corpo, para com os irmãos, para com o próximo, para com o outro, com os meus compromissos com a casa do Senhor. Querido, o reino de Deus não é feito, se é reino, tem organização, toda organização tem direitos e tem deveres. Nós pertencemos, devemos pertencer. Esse lugar aqui, gente, é um lugar de bênção. E você faz parte. Ah, pastor, a igreja tem gente com um monte de defeito. E na tua casa não tem, não? Ah, pastor, a igreja é o seguinte: tem um monte de gente lá que erra. Ah, na sua ninguém erra, não. Queridos, a igreja é o retrato das famílias que frequentam essa igreja. Então, se a igreja tem pessoas que erram, então comece a melhorar você com a sua família. Porque famílias que são famílias abençoadas abençoam a igreja. Se a igreja tem muitos problemas, é porque muitas famílias problemáticas estão congregando nela. E as famílias problemáticas têm que chegar aqui e resolverem os seus problemas. E virarem famílias abençoadas, transformadas e alcançadas pelo Senhor. Mas o que a gente faz? A gente se afasta, a gente leva para longe e a gente diz: a gente vai fazer do jeito que a gente acha melhor. Queridos, não faça do jeito que você acha que é melhor, faça do jeito que a Bíblia manda fazer, e aí você vai ter vitória, porque a Bíblia diz. Vou chamar você com uma frase que eu li. Vamos orar? Quero que você se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu te amo. Me perdoe. Obrigado. Se Deus quiser, vamos orar. A Bíblia diz: nós fazemos parte. Queridos, eu comecei com Provérbios 21, 23, vou terminar com ele. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Não é pouco, não, é muito sofrimento. Desejo do meu coração é o que a gente está aqui nas quartas-feiras e nos domingos. A gente sempre está numa guerra. Agora, você acha justo a gente aqui numa guerra, em oração, apresentando a sua família, e você não toma atitude nenhuma? Você acha isso justo? Quando na verdade você deveria, é mais ou menos assim: gente, eu vou fazer um concreto e vou fazer uma calçada lá em casa, vocês me ajudam? Ajuda. Aí vai os teus amigos lá ajudar e no dia você não vai. Você acha isso justo? Queridos, a igreja está aqui para um ajudar o outro. Eu quero te convidar, olha o convite que eu vou fazer, olha a insanidade desse convite se não tiver a percepção espiritual. Eu quero te convidar a se juntar comigo para ajudar a sua casa. Vou repetir: eu quero te ajudar, eu quero te pedir para que você se junte comigo, para nós juntos ajudarmos a sua casa. Gente, eu quero ajudar. Eu estou aqui todos os domingos ministrando a palavra de Deus, porque eu quero ajudar, porque eu acredito que o seu lar pode mudar, eu acredito que a sua casa pode ser diferente, eu acredito que Deus pode escrever uma nova história, e eu acredito com todas as forças do meu coração. Como eu acredito? Se eu não acreditasse, eu podia ir embora. Mas observe os conselhos bíblicos. Observe o que Salomão diz, Provérbios 15, 18: a pessoa irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios 15, 1: a resposta calma desvia o furor, mas a resposta ríspida provoca ira. Está aqui os conselhos. Queridos, Provérbios 15, 4: o falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Quantos enganos dentro dos lares, quantas vidas de fachada,
Mas a gente se levanta aqui com uma bandeira e o inferno estremece, porque não gosta que a gente fale dessas coisas. Sabe qual seria o bom aqui? O bom seria eu aqui em cima com esse microfone dizendo: Deus vai te dar a vitória. É só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Essa semana todas as portas vão se abrir. Gente, Deus tem tudo isso. Mas Deus nunca derramará vinho novo em odre rasgado. Deus não desperdiça. Alinhe para receber. Alinhe-se com a vontade de Deus, para que as bênçãos de Deus derramem sobre você. E talvez alguém aqui tenha se afastado da casa do Senhor. Eu te pergunto: melhorou? Foi bom? Duvido. Duvido que foi bom. Talvez alguém aqui tenha decidido aí na pandemia: mas vamos entrar no barco aí, já vamos parar com tudo, está tudo certo. Eu te pergunto se foi bom. Se tivesse sido bom, você não estava aqui nessa noite. Se você está aqui é porque a tua alma clama, porque o Espírito ainda queima como um pavio fumegante dentro do teu peito. Igreja é bom, gente. A família de Deus é uma bênção. E nós estamos aqui para orar pelos outros. Amém? Amém? Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Eu quero fazer uma oração. E essa oração, essa primeira oração, eu quero orar por alguém aqui que deseja entregar a sua vida para esse Jesus e mudar a história da sua família. Lembra como eu comecei? As decisões de hoje, elas não mudam o passado, mas elas transformam o futuro. As decisões de hoje uma decisão hoje pode transformar o seu futuro para sempre. E eu quero orar por alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, ou quem sabe alguém que se afastou do Senhor, se afastou da sua casa, está parado. Queridos, essa noite é uma noite tão maravilhosa e tão especial, uma noite de reavivamento, uma noite de ativação. Aonde, pastor? Lá na sua casa. Queridos, quando ouvi a praga das trevas do Egito, a Bíblia diz que eles não enxergavam um palmo. Não enxergavam um palmo na frente, porque foram trevas espessas. Não ficou só de noite. A lua se escondeu, as estrelas apagaram e houve trevas sobre a terra. E a Bíblia, ela dá um dado ali muito especial. Ela diz assim: mas nas casas do povo de Deus havia luz. Os egípcios tentavam acender uma vela, o fogo não criava, não conseguiam, ficaram sentados. A Bíblia diz que eles sentaram e ficaram 7 dias no mesmo lugar, porque não enxergavam um palmo na frente. Mas a casa dos filhos de Deus havia luz. Nós estamos vivendo um momento em que as trevas são tão grandes que a luz da lua, ela está fraca, as estrelas parecem apagadas. Estou falando de mundo espiritual, mas na casa dos que creem ainda existe luz. Existe luz. Que a sua casa seja uma luz, porque nós somos a luz do mundo.